E você se vê sem Google hoje na advocacia, sem um Não, tráfego pago, não, é um caminho sem volta, não é um tem, caminho sem não dá. volta, né? É, No último mês, você fechou quantas ações trabalhistas que vieram do Google? 6 nos últimos Sei. 30 dias. Já viraram ação com número, data de audiência marcada, tudo. Alexandre, eu queria que você me falasse da sua experiência antes, né, de contratar a gente, de contratar a nossa empresa. O que você estava pesquisando, né? Eu sei que você contratou uma empresa em paralelo à nossa. Eu queria que você Isso. contasse para mim um pouquinho dessa experiência, tá? Tá, vamos lá. Então, assim, antes de vocês, eu tinha basicamente a movimentação por indicação, né? Então, Uhum. vinha a gente atendia outro, geralmente conhecido, colega, aquele boca a boca, e estava numa, como é que se diz, bem parado, vamos assim dizer, né? Aí foi o que me movimentou a procurar, como você disse, a gente também tinha contratado uma outra, que era um pouco diferente do seu sistema, na verdade, eles tinham um banco, e aí você entrava lá e se conectava, não era como no caso de vocês, que a lead vem, né, direto para a gente tinha que ir atrás e tal, e se eventualmente não desse, ou fosse algo pequeno ou grande, a gente que tinha que desenrolar. Então, assim, eu tive duas experiências não muito agradáveis com com essa outra empresa, e pedi um suporte e tal, até porque eu precisava responder, porque, pra você ter uma ideia, entrou o marido da mulher e tal, não sei o que, falando que ela não tinha entrado em contato, eu printei, mostrei para ela e o cara, então foi bem, digamos assim, constrangedor. E aí eu pesquisando, achei vocês, e aí a gente já vem trabalhando aí, acho que 7, 8 meses, se não me falha a memória, e aí deu uma movimentada legal, cara. Agora a gente está pensando já até em ter mais um braço, né, mais uma pessoa com a gente. E a ideia daqui para frente é só aumentando, só aumentar. As pessoas na internet, eles querem vender para o advogado uma forma fácil de ganhar dinheiro, né? É. Então, essa plataforma que você falou, basicamente eles te vendem o lead, uma base de leads, né? Que Isso, exato, supostamente já tem uma pré-qualificação, certo? exato. O problema é que tem muito advogado que ele é cego para isso, tem a questão da LGPD, né? Sim. Então, como que você conseguiu o meu contato e como que você sabe do meu problema? Desistir. Foi Entendeu? exatamente isso que aconteceu. Isso é um problema muito sério, né? Exato. E as pessoas, elas não levam isso em consideração. Não, os advogados, eles não levam isso em consideração na hora de correr atrás de um resultado fácil, né? A gente sempre fala aqui que fazer campanha de tráfego pago, seja no Google, seja no Meta, é um trabalho de médio prazo, né? Uhum. E é trabalhoso, não é para qualquer um. É para todos, mas não é para qualquer um. Exato. Boa, Né? gostei dessa. Você nunca teve experiência com tráfego pago antes, certo? Não, com vocês foi a primeira vez. Para sua sorte, nós fomos o seu primeiro tráfego pago. Exato, exato. E assim, confesso que não pretendo sair, entendeu? Tá, ainda bem. Você aposentar e nós vamos aposentar junto. A gente já entra na questão de resultados, né? A gente não precisa falar de valores, né? Tá? Pontualmente. Mas referente aos primeiros 2, 3 meses de campanha, que eu acho que é muito importante também para quem assiste esse vídeo saber, né? Como que foi o seu comecinho? Porque você nunca teve experiência com tráfego Isso. pago, né? E o pessoal, os advogados, eles não entendem muito o que que é o cliente indicado e o que que é o cliente da internet. Né? O É, cliente da internet é uma selva, né? exato. É uma E, diferença bem e a grande. sua estrutura é a estrutura de 90% dos advogados no Brasil. É você sozinho, né? Exato. Você tem um coworking aí que você trabalha, né? Isso, Eventualmente. exato. Você usa a sala da OAB? Não. Não. Aqui eu tenho aqui mesmo. Não, legal. Então, Para assim, reunião, essas coisas eu tenho a aqui. sua estrutura, ela é a de 90% dos advogados e é quase 90% dos contatos que entram para a gente de advogados, também procurando o nosso serviço, né? Uhum. Mas muitos ficam apreensivos, receosos, você vai dar resultado, você não vai, tem aquela ansiedade do resultado imediato, né?
Então eu queria que você me falasse como que foi aí os primeiros 2, 3 meses. Bom, no começo a gente foi bem no fim do ano, né? O primeiro mês foi um pouco baixo, mas segundo já pegou acho que dezembro, e aí eu não estava preparado, aquela coisa de férias, de recesso, e veio uma enxurrada de leads, e aí a gente acabou se perdendo um pouco, aí demorou um pouco para como é que fala? Higienizar o negócio, vamos assim dizer, para, né, pôr em ordem e tal. Entender o que entra e se organizar. Isso, exatamente. Entender como funcionava. E aí agora, assim, esses 3 primeiros que você perguntou, foi um acesso, assim, muito grande, muito O grande. No primeiro mês primeiro, foi 0 de resultado. o primeiro foi bem pouco, mas aí o segundo e o terceiro, o negócio Mas assim, de ação fechada, de contrato fechado, que é o resultado que interessa, foi 0, né? O foi primeiro. zero, foi zero. 3 primeiros foi zero. Os 3 primeiros foram 0, né? Isso, é. Mas, assim, foi muito contato bom, de a gente desenvolver, conversa, tal, não sei o quê, porque assim, querendo ou não, eu entendi que assim, como você falou da diferença, né? Quando você vem por indicação, já está quase fechado, é só você pôr no papel e distribuir. Quando você vem pela internet, não, você precisa trabalhar, você precisa lapidar, você precisa entender, o cara quer um pouco mais de Ter um atenção, pouco demora um de pouco. metodologia para fazer esse Isso, atendimento, né? E exatamente. não é Então, atendimento, né? É vendas, né? exatamente. Então, é esse processo que eu não tinha montado ainda, tá? Uhum. Então, aí depois que você entende o sistema, que você monta um processinho e vem atendendo, aí funciona bem, aí vai E embora. as dicas, sugestões, as nossas metodologias de venda de atendimento te ajudou? Bastante, bastante. A questão, a que eu mais acho, que assim, às vezes o óbvio precisa ser falado, né? Quando você Hum, falou para eu colocar o nome e a especialidade, o negócio. Porque assim, você não sabe com quem está falando, né? A partir desse momento aí, as coisas mudaram bastante. beleza, Elas se legal. tornaram mais fiéis, vamos assim dizer, sabe? Eu acho que no terceiro ou quarto mês a gente implantou um CRM para você, não foi? Isso, exato. CRM também foi muito importante. Você está sentindo que está te ajudando a organizar esse volume de Sim, atendimento? sim, sim, sim. E aí, Ah, assim, com um pouquinho de rotina, poucos minutos, assim, durante o dia, eu resolvi fazer em 3 vezes, de manhã, depois do almoço e no final do dia. legal. Então agora você tem uma rotina de atendimento. Isso, exato. Porque também, senão você perde o dia e acaba, se você ficar escravo só disso daí, você também não. Então, assim, você pode deixar um pouco esperando. Claro, se você vê que acumulou muito, aí você tem que, como é que se diz? Aí você para um pouco e aí volta para atender também, porque você não pode demorar muito tempo, senão os caras. Esquecem que Você entra, responde, ó, e aí o cara, não, já foi. ah, Então, por isso que eu é, resolvi fazer 3 vezes ao dia, a acompanhar gente assim, fez justamente por bastante isso. ajuste, né, de campanha, de página Fez, de fizemos, vendas, fizemos. né? A sua metodologia ali dentro do CRM, de como atualizar, a sua rotina aí, né? Foram Isso, 6 meses, 7 meses, basicamente ajustando tudo isso, né? isso, exato, É, exatamente. tem, Foi é, alinhando os processos, validando, e aí agora tá, eu acho, né, que tá, claro, sempre tem que melhorar, mas eu acho tá. que tá rodando bem. No último mês, nos últimos 30 dias aí, você fechou quantas ações trabalhistas que vieram do Google? Só as ações que vieram do Google, não fora as indicações que já Não, ocorrem depois tá, disso. peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, que se não me falha a memória, foram 6 nos últimos 30 dias, Você fechou 6 contratos de ação trabalhista no último mês, é isso? distribuídos, isso, exato. Entendi. E não é cálculozinho, não é ação, não é um serviço pequeno, é ação trabalhista, certo? Não, distribuído já viraram ação com número, data de audiência marcada, tudo já Legal, está legal. efetivado. E aí, o que acontece muito com os nossos clientes, né? Eles começam a ter indicação desses contatos que vêm, por exemplo, do Google, né? Então Isso, você fecha um cliente do Google, esse cliente é bem atendido, tem resultado e te indica para outros, né? Isso já exato. está acontecendo com você? Já. Inclusive, até essa semana que passou, eu Hum. tive mais 4, que Quatro, veio quatro 4 indicados indicações. de um contato do Google. Exato,
Exatamente. Entendi, Exatamente. entendi. Tá, se a gente fosse falar de retorno financeiro, né? Tudo que a gente investiu, juntando a nossa mão de obra, o que você gasta no Google, que não é Ah, pouco, né? uhum. Que fique claro aqui que tem pessoal aqui que vem querer gastar R$ 300 de Google com a gente, né? Não vai, Aí não vai dar. não vai dar, né? Não vai dar para fechar 6 ações Não, gastando isso daí, né? não. Se você somar, mesmo tendo os primeiros 3 meses ruins ali, os primeiros 3 meses iniciais, porque você nunca teve esse contato, né? Se a gente somar tudo que você gastou com tudo que você fechou de ação, Tá. quanto que você acha que daria de retorno financeiro? 10 vezes? 5? Vamos supor Peraí. que nesses 6, 7 meses aqui a Nossa, gente tenha é, gasto aí, sei lá, R$ 20.000. Juntando Google, juntando mão de obra, juntando tudo. Né? Qual é o potencial de retorno dos seus honorários em cima disso? Você acha que do que, pelo menos do que umas eu 10 tenho, vezes do que tornaria? eu tenho em aberto ainda por aí, de 10 a Então, 12. então vale a pena financeiramente. Sim, sim, sim. Vale a pena, né? Porque aquela Porque questão, além desses contatos tem as indicações, né? Que depois exato, acabam tendo. Então exato, aumenta, acaba em exato. duas frentes, né? E assim, se você pegar um período que você vê para ter o resultado, né? Porque assim, a gente tem uma campanha, aí pum, apareceu que a gente já está 7 meses, 7, 8 meses. Aí a gente começa agora, né? Até um ano mais ou menos, ter algum retorno já, entendeu? Mas assim, se você contar com recurso e tudo mais, você não tem um retorno tão imediato. Mas É, mas dentro aí dessa. Não, aí é o jogo. é da advocacia trabalhista isso. Exato, aí é do jogo, aí é do jogo. Mas o que eu quero dizer é assim, se você colocar dentro do que é programado do processo, daria 10, 12, por aí, Então, vezes o financeiramente valor. compensa muito, né? É Sim, que sim, você tem que sim. sustentar esse investimento até começar a cair as primeiras ações, né? Exato, Então isso exato, pode ser um ano, exato. não é? Mas assim, aí você sustenta porque, de qualquer forma, você está tendo resultado, né? Entendeu? É, E aí você mantém com o que você já tinha. E aí agora é daqui para frente. entendi. Então, você começou sozinho, você ainda é sozinho, certo? Isso. Mas você Até o tem fim esse. do ano há um planejamento aí de aumentar. Ah, então, isso é legal. Então agora você começa a pensar em ter mais braços, em Exato, terceirizar um pouco esse operacional seu, né? exato, exato, Legal, legal. exato. E isso é muito devido ao resultado do que está vindo do Google? Sim, sim, sim. Porque Entendi. aí E você. é uma demanda que, assim, começa a impactar no cotidiano, né, no dia a dia. Prazo, audiência, recurso. Então, você acaba tendo de aumentar a estrutura. Legal, legal. Isso é importante. Tem que ter o crescimento, Exato, porque você aumenta o investimento e garante uma longevidade maior com a gente aqui, né? exato, exato. Legal. E você se vê sem Google hoje na advocacia, sem um Não, tráfego pago, uma. não, é um caminho sem volta, não É um tem, caminho sem não dá. volta, né? É. É até perigoso, né? Na verdade. Sim, sim, A gente sim. fica, eu falo que a gente fica refém da ferramenta de anúncio, né? Então eu falo pro pessoal, É, ó, diversifica, vai pro Google, vai para um e-mail, vai para um Meta, né? No futuro, claro, sim, sim. entendeu? Porque, por exemplo, se o Google é suspenso no Brasil amanhã, e aí? Né? Então tem que ter um plano B, Exato. entendeu? Isso, Então, e ainda eu te falo assim, até porque eu não tenho, como é que eu vou te explicar? Rede social ativa, profissional, nem então, precisa. vem tudo do Google mesmo. Não, legal, cara. É isso daí. Vamos para mais, vamos fechar um ano de contrato, né? Lá, Aumentar os investimentos, certo? sem dúvida, sem dúvida. E tem uma coisa que eu conheço do mercado, só a gente faz aqui, tá? Que é esse networking entre os nossos próprios clientes, né? Recentemente a gente colocou você em reunião com outro cliente nosso da mesma área, Exato. né? Acho que foi, Foi positivo isso para você? foi, foi bem produtivo, porque ele já está, se não me engano, 3 anos, né, com vocês. Isso, Então, e aí ele deu isso. umas dicas que eu implementei de imediato, e aí o atendimento melhorou, vai, digamos assim, 80, 90, 80%. É Da importante forma ter esse como. network com outros colegas, né? Porque assim.
ele deu umas dicas de como é que fazer com que o contato ficasse aquecido, E é entendeu? Como algo se que só mantivesse. um advogado, é algo que só um advogado que está no mesma situação que você conseguiria E, passar, não e é? ele já passou, né? Então, é a forma como ele reverteu, como ele mudou esse processo, que aí ele passou e me ajudou bastante.